Então é isso. Chegamos aí, amigos, na 9ª lição das 10, né? Essa finalíssima. Vocês estão aí de parabéns aí, pensando até o final. Nós temos a próxima etapa, né? Vamos falar dela já, né? Que é o chamado Grupo Jovem. Daqui deve ter um intervalo, né? Um certo recesso aí entre nós terminarmos esse curso, né? Na semana que vem. Já vamos estar em setembro, então deve ter um intervalo aí de uns 20, 30 dias, talvez, e possivelmente logo na primeira semana de outubro a gente começa a outra fase. Vai se chamar o Grupo Jovem. Bom, vamos começar direto, né? Guinaldo, quer falar alguma introdução aí, pessoal? É isso aí, amigo. Isso o Carlos disse. Nós somos estudantes e continuamos estudantes. Então, vamos terminar essa fase e vamos continuar estudando na outra, né? Então, de certa forma, nós não paramos de estudar. Só temos um intervalinho até outubro. É isso aí. Vamos lá. É isso mesmo. Então, deixa eu fazer aqui o share, então, do nosso PowerPoint, como a gente faz, né? Sempre. E ele está aqui. Pronto. Isso aí, amigos. Então, nós estamos aí na penúltima lição, né? Chegando aí à criação finalmente, né, da criatura. A gente falou que até aqui nós criamos um ambiente, né? Então, hoje nós vamos ver, né, como é que desse ambiente a gente, né, tirou a criatura. E fica a lição 10, né, semana que vem, para a gente fazer um arremate aí geral, né, de todo esse caminho, né, desde o início, né, chamado em software, né, o limite, até nós aqui nesse mundo e de regresso, né, ao Criador. Então, nosso primeiro slide é para lembrar a próxima etapa, né? Essa próxima etapa se chama Grupo Jovem. Ela tem uma característica completamente diferente, né, desse estudo técnico que fizemos, né, vamos dizer assim. É um grupo muito baseado em oficinas, workshop, muita interação, muita conexão, né, muitos conceitos. Também não estudamos só nós aqui no Brasil, nós vamos estudar junto com todo um grupo, né, de outros países, né, da América Latina, pessoal do México, Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, Peru, Latinoamérica. As aulas elas são dadas diretamente de Israel, por alguns amigos que são de Israel, né, veteranos, que falam espanhol. Então, eles dão a aula em espanhol e nós aqui traduzimos para o português. A gente tem uma equipe de amigos, né, o amigo Náudio, a amiga Sandra, às vezes até o Agnaldo também traduz um pouco, né, Agnaldo? Quando falta alguma coisa, e então não tem problema de língua, né, de linguagem. E, na verdade, a estrutura, né, dessa nova etapa, ela tem, normalmente, sempre é feita às quintas-feiras, às 9h da noite, 2 partes. Uma primeira parte que vem direto de Israel e uma segunda parte que é da América Latina, né, conduzida por amigos, né, de diversos países, amigos veteranos aí de diversos países. Né? No Zoom, a gente tem esse ambiente, né, de internet, pode fazer isso com facilidade. Tá sem som no ouvido? Quando eu inclino um pouco, fico os dois funcionando. Tá, de 4 às 5, se reúne também. Então, esse seria um marco. Não com isso, cara. Porque às vezes eu não deixo mais cair. Ele está deixando mais cair agora. 6 meses, aproximadamente. E ela visa, né, a gente se acostumar com o que é
vital no método do Bnei Baruch. O método do Bnei Baruch é um método de conexão entre as pessoas. Nós, acreditamos que o Criador está entre nós, então nós precisamos construir esse entre, precisamos construir esse nós. E o grupo jovem são técnicas práticas, etc., como eu disse, workshops, de treinamento ou prática nesse tipo de método, para a gente aprender o método. E é necessário que vocês se manifestem, se querem continuar ou não. Ou seja, que manifestem um desejo. Nós já estamos estudando desejo há bastante tempo, a gente sabe que é preciso haver um desejo, antes que haja algum preenchimento. Então, vocês têm que se manifestar dizendo, eu quero continuar. É só isso. E vão responder um e-mail, que vocês já recebem e-mails aqui e acolá, de aulas e tal, apostilas. Vão receber um e-mail que o amigo Marcelo vai enviar para vocês e basta dizer, estou interessado, estou dentro. E aí, naturalmente, vão receber os detalhamentos, inclusive da data, tá, amigos? Eu botei aqui 3 de outubro, e eu e o Agnaldo colocamos, porque a gente ainda não tem essa data absolutamente definida. Poderia ser, sei lá, na última semana de setembro, Agnaldo? Poderia ser. É mais provável que seja o primeiro ou a segunda de outubro. Então, por isso nós colocamos a primeira quinta de outubro. Isso. Como é algo que vem de Israel, amigos, a gente tem que esperar eles definirem. Porque não somos nós que definimos a aula. A gente acompanha, nós vamos estar lá junto com vocês, eu e o Agnaldo, sempre, toda quinta-feira junto, mas quem conduz a aula são 3 amigos de Israel, veteranos lá de Israel. Pessoal mais capacitado até do que nós, Agnaldo? Está antigo. Então tá, pessoal, na semana que vem a gente fala melhor disso, E até às vezes definimos já direitinho, vocês já terão recebido o e-mail, etc. A data já vai estar certa. Nós só não informamos aqui com precisão, porque ainda não temos essa informação com precisão. Então, amigos, alguma dúvida sobre essa questão da próxima etapa do Grupo Jovem? Por favor, manifeste. Podem abrir os microfones e perguntar. Carlos Gilberto, que gosta de falar bastante. Tem nenhuma pergunta, Xará? O Carlos Gilberto já está no Grupo Jovem, ele está fazendo uma revisão agora com a gente. É isso aí. Então, o Carlos Gilberto pode dar um conselho aos amigos. O que você está achando, Carlos Gilberto, do Grupo Jovem? Eu caí por acidente do Grupo Jovem. Era para me terminar agora aqui, para lá, eu não sei porque eu recebi o meu, me inscrevi e fui. Mas tá... Isso aí, tá bom. Aguinaldo, quer complementar alguma coisa que eu tenha? É isso aí que o Carlos disse, amigos. A próxima etapa não tem prova, não tem avaliação, tá? Então vocês vão passar direto, tá? É só escolher lá, na hora que o Marcelo mandar e-mail, eu quero continuar. Aí a gente envia um link para vocês se cadastrarem, tá? Aí vocês vão cadastrar no Comitê Latino e eles coordenam tudo isso, mas vão ser acompanhados pelo Comitê de Absorção, do qual eu e o Carlos fazemos parte. Então, nós vamos dar o suporte para vocês. Vamos continuar juntos. É isso aí, amigos. Então é isso, amigos. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora. Senão a gente volta aí a nossa aula. Pois não? Externo, vazar, que condenou um ex-presidente da Petrobras, Vanderlei Bendini, a 11 anos de prisão. Amanhã vai esquecer o rádio da hora do Brasil. Ele foi condenado em março. O que é? Eu fechei o microfone, é que eu pensei que ela estava falando. Vai lá, segue aí, Carlos. Bom, então vamos lá, amigo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint. Estamos aqui. Isso. Pronto. Bom, nós, amigos, vimos que, como assim, uma leve
né, revisão só para a gente lembrar, nós chegamos, né, no mundo de Absolute, né, até a aula passada. Nós desenvolvemos o mundo de Adam Kadmon, não foi isso? E desenvolvemos aqueles... Deixa eu pegar aqui minha caneta, que vai ficar mais fácil. Vou pegar aqui uma cor melhor. Então, esse diagrama é mais explicativo, né? Saímos do mundo de Ensof, vimos aqui o mundo de Adam Kadmon, que ficava aqui acima do Tabur, né? Com 5 partsufins, Galgal, Taab, Sag, né? Esses partsufs que trouxeram luz até esse limite do Tabur, e também mencionamos Ma e Bom. E depois disso, no partsuf de Sag, a gente viu que tínhamos aquela condição especial na saída, na purificação do partsuf Sag, que era aquela condição que era Binah, né? Binah pura, 2,2, com Reshimô 2,2, que conseguiu enviar a luz até todo o partsuf no Sof de Galgalta, veio até embaixo. Mas era apenas luz de Hassadim, né? Com Aviut 2, encontrou aqui embaixo uma massá oriunda aqui de 4,4, né? De Galgalta, que tinha, né, queria um desejo maior do que a força da massá da descida. Né, teve que haver aqui uma restrição, significando que a luz só iria entrar na parte de doação, nessa parte superior de GE, né, até aqui, ou então GAR. E aí saíram dois um com Reshimô 2,1, outro com Reshimô 4,3. Um chamado de pequenez, né, Katnut, que preencheu até o limite chamado Sab, né, esse limite aqui de doação. E o outro Reshimô, com uma luz grande, né, 4,3, achou que poderia prover luz a todos do partsuf e desceu luz até o final, mas não tinha massá suficiente, e essa parte chamada Zon, né, o Keter, Abba, Veima e Zon, essa parte quebrou. Essa parte, né, que mistura Zerampim com Malhut, né, chamado Zon. E essa quebra misturou todos os vasos, tanto aqueles que eram de doação, tipo GE, como aqueles que estavam aqui, né, com aqueles ARAP, que estavam do lado de cá, mais embaixo. Então, que eram mais próximos da recepção. Então, houve essa mistura de GE em ARAP, ARAP em GE, o próprio ARAP, e os vasos ficaram quebrados aqui. E, na saída do mundo de Nekudim, né, houve aqui outra Reshimô de 1,0. E essa Reshimô de 1,0, ela era uma Reshimô também restrita, foi feito um zivug aqui alto, ao nível de Keter, e saiu, finalmente, o mundo de Atzilut, os partsufs de Atzilut. São 5 partsufs, que aqui estão representados linearmente, né, um dentro do outro, um sobre o outro, mas são 5 partsufs. Eles eram chamados Atik, Arihampin, Abba Veima, Zerampim e Malhut. Às vezes são chamados de Estisut e Zon, também esses dois últimos. Então, isso varia. E nós vimos que havia aqui essa questão de desejos quebrados, a quebra, né, desses Kelim, né, que estavam aqui embaixo. E como é que a gente ia resolver isso? Nós vimos que teria sido feita, ou teria que ser feita, uma certa organização, vamos dizer assim, desses Kelim que estavam misturados, GE com ARAP com GE, etc. E para fazer isso, houve no 5 partsufins de Atzilut, aqueles que nós mencionamos, Atik, Arihampin, aqui o nome na apostila já está diferente, né? Ou já está falando de Estisut e Zon, mas são 5 partsufins que tiveram que sofrer
uma elevação. Essa elevação é para dentro da parte que era aquela parte GE, uma parte que está em doação apenas, que é o Gar, né, dos mundos de Atzilut. Então, foi feita essa elevação e o Partsuf Zon, ele se elevou e aquele Atik se elevou também. Porque o Atik aqui ele passou a ficar acima do Tabur. Todos os 5, aqui representados linearmente, né, novamente, né, Atik, Ariham, Piavaveima, Yeshesut Zon, ou Zerampim e Malhut, todos elevados. Elevados a um nível aonde esse Partsuf de Zon, né, que estava aqui, ele agora está em grandeza, vamos dizer assim. Ele está dentro da qualidade de doação. Portanto, ele pode prover luzes aos inferiores. A luz sempre vem, né, do superior para o inferior. E essa situação, dentro do nosso desenho antigo, a gente normalmente entende dessa forma, né? O Partsuf aqui de Atzilut, ele se elevou. O que era Atik, aqui agora Atik está elevado, né? Subiu um pouco mais. E toda essa elevação aqui conseguiu prover luzes aos inferiores. Quem são os inferiores? Aquela quebra que tinha aqui embaixo, né? Aquela quebra. E essa luz, ela, de certa forma, organizou esses quelim todos que estavam embaixo. E organizou de forma que deu nascimento aos mundos de Briá, Yetzirá e Asiá, porém de forma elevada. Eles estão mais altos, né, do que o lugar definitivo deles. O lugar definitivo deles é acabando, vamos dizer assim, para simplificar a explicação, aqui no C1. Então, a gente sabe que teria aqui, nessa parte de Tiferet, o mundo de Beriá, entre Netzarod e Esod, o mundo, né, de Yetzirá, e em Malhut, Asiá. Então, esse será o local dito lugar permanente, ou lugar final, né, dos mundos. E aí nós vamos ter o mundo de Adam Kadmon, o mundo de Atzilut e o mundo de Beriá um pouco mais abaixo, né, o Beriá aqui nessa altura, e Yetzirá nessa altura, e Asiá aqui até o C1, ao final do processo. Mas isso não aconteceu até agora. O que aconteceu até agora é a formação do ambiente. Nós temos aqui um ambiente aonde a criatura que não existe ainda pode ser criada. Então, esse aqui é o ambiente aonde a criatura chamada Adam Arishon, ela vai poder nascer, vamos dizer assim, ou ser criada. Esse é o ambiente já formado. Então, nesse próximo slide aqui, a gente menciona, né, isso aí mais claramente. Vocês se lembram? A criatura não existe ainda, não é? E isso é um sistema que está destinado, né, prontinho para receber a Dama Rishon. Esse sistema, como está escrito aí, ele vem desde a luz de Ensof, né, a luz, né, que vem do Criador, né, e ela vai passando por ocultações, níveis de ocultação, vocês lembram, né? Mundos, né? Olam, né? Que tem a ver com ocultações, como se fosse, como está dito aqui, filtros, né? Como filtros de luz, vai reduzindo, né, a potência dessa luz, né, nos vários mundos, até que é suficiente para que no nosso mundo, né, o criado possa voltar, fazer o caminho de volta, que nós vamos fazer depois.
Nesse nível aqui é um nível, até um nível, como a gente falou, de ocultação. Mas o sistema já está criado. O mundo de Keter, Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá, embora Briá, Yetzirah e Asiá ainda estão elevados. Vai ser Adam Arishon que vai colocar esses mundos aqui no lugar, né? Vamos dizer assim. Então, isso aí é o que nós vimos para começar a falar de Adam Arishon. Amigos, alguma dúvida ou algo a acrescentar? Pelo Márcio, pelo Aguinaldo? Tudo bom, Márcio? Não, Carlos, isso aí é uma revisão, amigos. Referente ainda ao que a gente aprendeu na aula 8, né? O cara só está passando rapidinho para a gente lembrar. E agora nós vamos entrar e conhecer o que a gente chama de Adão. É famoso porque na nossa cultura a gente geralmente a gente tem influência cristã ou judaica ou até mesmo islâmica, né? E a gente conhece o Adão. Mas talvez quem nasce lá na China ou na Índia não sabe o que é Adão, porque o Adão é famoso mais por causa da religião abraâmica, tá? Mas agora, apesar de usar o nome Adão, aqui na Kabbalah a gente usa Adão o primeiro, tá? Para entender como que ele surgiu dentro do desejo. Vamos lá, Carlos. Sim. Eu estava aqui fazendo um mute no Márcio. O Márcio estava querendo falar. Quer falar alguma coisa, Márcio? Fique à vontade. Não, essa aí você perguntou se é para dar prosseguimento, pode dar. Eu só avisei você que eu estava sem som, se quisesse que eu desse Tá, joia. alguma coisa. Beleza. Então, continuemos, amigos. Bom, deixa eu baixar aqui. Olha, aí não é uma revisão, né, mas só para a gente lembrar, né, do que nós vimos lá no curso fundamental. Vocês lembram, ó, nós tínhamos aqui os nossos 5 mundos, ó, nessa figura, né? Opa, a caneta não está funcionando ainda. Nós temos aqui, né, o mundo de Adam Kadmon, depois Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá, e nós vimos essa figura, você lembra, da alma de Adam Arishon, que foi criada no mundo de Atzilut. Então, isso a gente vai ver hoje, como é que ela foi criada no mundo de Atzilut. E vamos ver também que nós tínhamos dito que ela havia quebrado em um número simbólico aqui de 600 mil partes, que haviam caído, né, em todos esses mundos e principalmente no nosso mundo aqui embaixo, né, com os famosos pontos do coração. E que essa quebra estava associada, né, como o Aguinaldo lembrou agora, na nossa cultura aí, cristã, com o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal. A quebra associada com a queda, né, de Adão e Eva, do paraíso, etc. É a mesma história que nós vamos contar aqui. Então, vocês lembram dessa figura? Eu a coloquei aqui só para a gente fazer uma ligação, né, com o passado. Então, o que nós temos aqui, né, vendo aí as figuras, né, da apostila? Nós vemos nessa figura aqui que nós temos aquele Partsuf, os 5 Partsufins, né, do mundo de Atzilut, Atikari Rampin, aqui Abba Veima e já está simplificado aqui, de forma elevada e dando origem aos mundos de Briá, aos mundos de Yetzirah e aos mundos de Asiá, embora de forma elevada. Vocês veem que o Sium está aqui embaixo. E existe aqui uma região que a gente já tinha chamado na outra aula, né, de uma região de Mador Klipô, né, uma região de Klipá, onde os desejos são muito, muito espessos, ainda não foi luz até eles. E nós vimos, então, que os mundos de Briá, Yetzirah e Asiá, eles tinham surgido daquela elevação de Zon, aqui está chamado lugar de Zon, que ele se elevou 10 sefirot para cá. Então, aqui para cima está aquele Parsuf de Atzilut. Ele vai lá para cima, né?
acaba lá em cima, não está desenhado aqui. Mas, a partir, né, de Zon, foram criados os mundos A, Yetzirah e Asiá. E isso foi criado com a mistura de Malhut, né, em Biná. E, da mesma forma, Zon vai gerar o Partsuf novo, chamado Adam Arishon, que nasce na mesma altura, né, daqui até aqui, mesma altura que nasceram os mundos de Briá, Yetzirah e Asiá. Né? Os mundos nasceram aqui, Partsuf Adam Arishon vai nascer da mesma forma, só que ele vai nascer da mistura de Biná em Malhut, quer dizer, doação, né? E ele é constituído, assim, só por questões de nome, né? De um Rosh, né? Ele é constituído de um Guf, né? E tem uma parte dele que sai igualzinho ao mesmo esquema, né? Do mundo de Briá, que o mundo de Yetzirah, na verdade, está aqui, né? E o mundo de Asiá está aqui. O mundo de Yetzirah sobre o mundo de Briá. Da mesma forma, uma parte do Partsuf de Adão, chamado Garon, né, que é o garganta, sai na mesma altura. Então, nasce esse Partsuf Adam Arishon dessa situação de Atzilut, né, elevado aqui em 10 Sefirot. Essa é a geração, a primeira criação desse Partsuf especial, né, que é chamado Adam Arishon. Aqui, nós mencionamos que com essa, digamos, a evolução, né, quem faz as mudanças todas é a luz. Então, o Partsuf de Adam Arishon, ele precisa ter continuidade no seu desenvolvimento. Só que a luz que vai fazer essa evolução, ela só chega até a Parsá. Então, é preciso elevar mais ainda esse Partsuf de Adam Arishon acima da Parsá para que ele possa ser elevado e receber essa luz de correção. Mas é dito também que isso não é suficiente, porque se apenas elevarmos, ele não se mistura, não há aquela conexão entre a doação e a recepção, entre Biná e Malhut. Não há aquela criação entre uma parte masculina e feminina, uma parte de repulsão e atração, entre uma parte de doação e recepção, ou seja, entre Biná e Malhut. Então, é necessário que esse Partsuf também quebre, para que haja de novo aquela mistura, assim como houve no mundo de Nekudim, que GE misturou com a RAP, é necessário que aqui aconteça a mesma coisa. Essa é o plano, né, do Criador de fazer as coisas dessa forma. Então, isso é assim que acontece. A gente vê que nesse outro desenho, né, que está na apostila, esse Partsuf, né, que é Adam Arishon, né, que está daqui até aqui, ele se eleva mais 10 Sefirot novamente. Ele faz isso com a ajuda dessa luz especial que é chamada de extensão do Shabbat, Tosefet Shabbat. E o que acontece? Quando essa luz ela realmente entra no Partsuf, achando que ela pode prover luzes a tudo, ela vem, como está desenhado aqui. Quando ela chega nesse ponto, que é a Parsá, ela ultrapassa a Parsá, claro, e nesse momento aqui, esse Partsuf quebra novamente. Ele quebra por quê? Porque a luz achou que ela poderia prover luzes, porque essa parte, que embora esteja abaixo da Parsá,
ela é uma parte que está ligada com a doação, com o GE. Então, Adão, vamos dizer assim, né, acha ter luzes, né, nessa parte também, uma vez que está ligada à santidade. Vocês se lembram desse pedaço aqui? E era o pedacinho, simbolicamente falando, que estava abaixo do muro da cidade. Lembra? O muro da cidade tinha cerca de 70 côvados que ficavam logo abaixo, logo fora da cidade, aonde ainda era permitido comércio, né? Durante o Shabat era permitido, né? De uma maneira geral, você não podia sair da cidade, não podia sair de Jerusalém, mas aqui simbolicamente falando, né? Mas aqui era uma zona de comércio, aqui cerca de 50 metros aí fora do muro da cidade. Então Adão achou que isso aqui era uma zona de santidade e que dava para prover luzes, né, a todo, mas não era assim que funcionava. E essa parte que ficou abaixo da Parçá, que é exatamente as pernas, o Haglaim, né? Está escrito aqui o Haglaim. O Haglaim ficou abaixo do Parçá e ele quebrou. Ele quebrou. Essa parte aqui, novamente, houve aquela quebra de quelins de doação misturados com quelins de recepção. A Rafigé, a Raf, etc. Houve, então, a quebra. Próximo slide, ele relaciona um pouco isso com essa história, essa simbologia que o Aguinaldo estava lembrando aqui, que é a simbologia, né, que nós estudamos aí na Bíblia e tal, Jardim do Éden, etc. Então, para fazer uma correlação, eu preparei esse slide aqui. Amigos, o seguinte, o mundo de Atzilut é o Jardim do Éden. Essa é a simbologia. Dentro do Jardim do Éden, você poderia comer os frutos, né, de qualquer árvore. Árvores do jardim é esse pedaço aqui, ó. São as árvores do jardim. Frutos que a gente, né, que Adão, a gente não, né? Adão podia comer. Não é? Essa parte representa, essa parte que quebrou, representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é esse pedacinho aqui que quebrou. Ele representa o quê? Os desejos que Adam Arishon não poderia usar, porque ele não poderia usá-los com a intenção de doação. Ele os usou e, na verdade, ele queria receber para receber. A intenção que cobria esses desejos era de recepção e, portanto, houve a quebra. Por isso é que eles eram proibidos de serem usados. Se usar, há uma quebra. Então, essa quebra ela é associada, como a gente já disse, com a queda, né? Queda do paraíso, mas uma queda necessária. É algo que faz parte do plano da criação. A gente já estudou isso, né? O mal é só ausência do bem, né? É uma coisa necessária. Essa dualidade, né, nós vamos ver ainda hoje, é uma dualidade que foi criada exatamente nessa quebra de Adão Arishon, onde foi criado um sistema, né, de impureza, junto com um sistema de santidade, que é exatamente a raiz dessa dualidade que a gente tem no nosso mundo entre bem e mal. Vamos ver isso já mais adiante. A gente está indo bem rápido, né? E então, até esse ponto, o que nós temos? Nós temos, com a quebra de Adão Arishon, qual a consequência? Bom, vamos com calma aqui. Nós tínhamos visto no mundo de Atzilut que tinha havido aqui uma primeira elevação, lembra? Eles vinham até aqui e havia sido criado os mundos de Briá e Etzirá e Asiá de forma elevada, né? Eles estavam aqui, terminando aqui em cima. Agora,
Adama Rishon sofreu outra elevação, aliás, é a partir dessa elevação de Atzilut que foi gerado o Partsuf, chamado Adama Rishon, que quebrou. Uma consequência da quebra é que, junto com a quebra de Adama Rishon, houve a descida, né, ou a volta dos mundos de Briá, Yetzirah e Asiá ao seu lugar permanente. Agora Asiá está aqui no Sium, aqui embaixo. Eles estão naqueles lugares que nós tínhamos desenhado antes. Aqui estava o mundo de Briá, de Netza até Yesod, o mundo de Yetzirah, e Malhut aqui, Asiá. E aqui tinha Beriá. Eu desenhei meio mal aqui, mas a gente vê que está equivalente aqui. Para repetir mesmo, Então, Beriá aqui fica naquele 2/3 de Tiferet, e Yetzirah fica onde tem Netza, Hod e Yesod, e Asiá com Malhut. Então, essa é uma consequência da quebra que a gente tem uma visão assim mais genérica de todo o processo. Então, nesse ponto, a gente tinha visto que até aqui nós tínhamos criado um ambiente aqui, e agora nós criamos a criatura. Então, a criatura, ela só aparece nesse ponto. Antes, a gente chamou aquele Malhut de Ein Sof de ser criado, lembra? O ser criado, ele já tinha um roxo, etc. Ele conseguiu, no primeiro momento, alimentar de luz aqui o mundo de Adam Kadmon, e foi sendo preenchido com luz, com a intenção correta para a doação, aqui na parte de Biná, e etc. E ficou sempre uma partezinha aqui embaixo, que era chamado de coração de pedra, lembram? No coração de pedra não entrava luz e nem vai entrar até o final da correção, porque são desejos tão espessos que nós temos que separá-los e não usá-los, porque se a gente fosse despertá-los, nós iríamos querer usar esses desejos para recepção própria. Nós não teríamos massar para conseguir colocar uma intenção de doação em cima deles, e purificar esses desejos. Então, são desejos que a gente não pode trabalhar com eles. Quem iria corrigi-los ao final seria aquela força chamada de Messias, que é aquela que corrigiria no final dos tempos o coração de pedra. Bom, continuemos mais um pouco. Amigos, se algum amigo quiser complementar, Aguinaldo, você quer falar alguma coisa que eu estou passando assim, mas você pode interromper a qualquer momento aí para acrescentar, ok? Tá certo. Meu amigos, a qualquer momento também coloque as dúvidas aí no chat, pode escrever alguma pergunta, ou para esclarecer novamente algum ponto. Como eu disse, é difícil até fazer pergunta, porque é um monte de coisa nova, um monte de termos aí em hebraico que a gente tem que aprender. Por exemplo, a gente conhece Atzilut. Atzilut, como o Carlos falou, é um lugar chamado cidade, que seria Jerusalém, também mencionado Jerusalém, e também mencionado como templo também, no Zohar, porque dentro da cidade tem o templo. Então, tudo tem uma localização geográfica aqui, mas a gente chama de linguagem de ramos. As raízes é o nosso desejo. Tá? Então, a gente vai ter que... Por enquanto, a gente aprende os ramos, e depois nós vamos localizar dentro do desejo. Depois de Atzilut tem o mundo de Beriá. Beriá já é criação, significa criação. Depois tem Yetzirah, que também é criação, mas eles falam que é formação. E depois tem Asiá, que já é a ação, é o mundo da ação. E nós estamos abaixo, no finalzinho do mundo da ação. Depois que tiver um isolamento, nós estamos no nosso mundo criado no finalzinho do mundo da ação, que é Asiá.
Então, nós vemos que nesse gráfico, nessa sequência toda, foi uma descoberta, foram várias descobertas que foram feitas dentro do desejo. Depois nós vamos colocar o gráfico, o Carlos vai explicar certinho, até a hora que a gente chegou a se tornar consciente de um desejo, que chama-se Adão Arishon. O Adão foi o primeiro que formou um grupo uma formação dentro desse desejo e se tornou consciente, que ele notou realmente que tem diferença do Criador, mas mesmo assim ainda ele estava muito ligado ao Criador, como dizer assim, circuncidado. Aí chega um ponto que o Carlos vai explicar ainda que ele se quebrou, aí quebrou nas almas em 600 mil partes, e aí todo um processo de evolução do desejo, que nós precisávamos, inclusive, dessa quebra para localizar mais ainda aspectos a ser corrigidos dentro de nós mesmos, dentro do desejo. Senão ele passa despercebido. Não. Vamos voltar, então, aos nossos desenhos. E uma das consequências, né, dessa quebra foi ou é a formação, né, de um sistema adicional, chamado aí o sistema de impurezas. Nós já tínhamos um sistema chamado sistema de santidade, que é o sistema que foi criado no ambiente, né, onde aqui o sistema da direita, chamados mundos de Briá e Yetzirah e Yetziá, que a gente muitas vezes usa esse acróstico, né? Biá de quê? De Kedushá. O que é Kedushá? Kedushá é santidade. Então, mundos, né, de Biá de santidade. E com a quebra de Adão Arishon, foi criado um sistema paralelo, que é um sistema de Biá de Clipá. E os Kelim quebrados de Adão Arishon ficaram, né, de certa forma, entre, né, esses dois sistemas. Então, no diagrama 10 também da apostila, a gente, né, vê, né, e lê que essa alma quebrada, né, essas partes quebradas, né, chamadas Neshama, né? Neshama significa alma, né? E Gevurah é exatamente isso aí. Elas precisam atravessar esse sistema de impurezas, né? Esse sistema de clipar, né? Para poder também ter acesso ao sistema de santidade. Então, esses dois sistemas, eles são raízes, né, espirituais, como a gente disse há pouco, que acabam se manifestando no nosso mundo. Aqui nós estamos nos mundos espirituais, né? De A para cima. E essa linha representa essa divisão com o nosso mundo, com este mundo. E essa linha, ela tem um nome especial, né? Chamada de Marson, ou que significa barreira, se não me engano. De santidade, que é chamado bem, acho que na apostila tem esse nome, né? De Tumaá, uma coisa assim, né? E esse aqui a gente já viu de Kedushá. Aliás, já está escrito aqui Kedushá e Tumaá, santidade e impureza. Essas raízes acabam se refletindo no nosso mundo, nos sistemas, né, de mal e bem. Esse sistema é um sistema da dualidade, né, que a gente percebe no nosso mundo cotidiano, né? Nós percebemos as coisas como eu e o mundo, como bem e mal, né? Nós estudamos, né, que esse bem e mal é uma percepção da realidade através, né, dos nossos desejos de receber. Nós estudamos que, na verdade, né, a luz ou qualquer impressão, né, que a gente... Vocês se lembram disso quando a gente fez, né, desenhávamos aí uma caixa,
naquela época, né? Desenhamos, às vezes, até um cérebro dentro, né? Não sei bem desenhar um cérebro aqui, vamos imaginar que fosse isso. Né? E quando a gente percebia algum estímulo, né, que vinha do lado de fora, que entrasse, por exemplo, pelo olho, né, ou coisa que o valha, isso passava, de alguma forma, por um processo aqui dentro, por uma lente, né, e se projetava, de certa forma, né, num anteparo, aqui no nosso caso, no córtex, né, visual, aqui atrás, e dava a impressão de que o que a gente vê, né, como reflexo de algo que estava aqui fora, na verdade era visto do lado de dentro de nós. Né? Todos os mundos estão dentro do homem. E era visto filtrado pelo que era processado aqui. E o que era processado nessa lente, com todos os seus defeitos, aberrações, poeira que tem na superfície, basicamente a gente diz que é o nosso desejo de receber para nós mesmos, a nossa natureza. Então, a nossa natureza de intenção de receber, ela nos dá uma visão quebrada da verdadeira realidade, que está do lado de fora. E essa realidade que está do lado de fora é uma realidade de doação. E como nós passamos isso num filtro de recepção, a gente vê e sente dentro de nós um mundo também quebrado. O nosso mundo é quebrado. E ele é quebrado nessa percepção dual, né, de amargo e doce. Então, quando a gente fala que alguma coisa, aqui deixa eu mudar de cor, a gente fala que alguma coisa é mal, na verdade, a gente poderia dizer que é uma coisa amarga. Amarga a quê? Amargo ao nosso desejo de receber. Não gostei disso. Para mim é amargo. Não me fez bem. Não fez bem o quê? Ao meu ego, ao meu desejo de receber. Então, mas na verdade é só amargo ao meu desejo. Assim como poderíamos, né, chamar de doce aquilo que é doce ao receber, aquilo que eu gosto. Né? Ricardo, seu microfone está picotando. Ah, é? Puxa vida. E eu não posso fazer quase nada. Isso é o que eu queria dizer. Os amigos querem complementar alguma coisa? Aguinaldo, Márcio? Eu não entendi nada desse último minuto que você falou. Agora ficou claro. Agora tá limpinho. É? Não sei se é só eu. Tá bom. Eu devo repetir, então, alguma coisa? Só repete a parte do amargo e doce, Carlos, que cortou bastante aí. Ah, tá bom. Tá jóia. Agora estão me ouvindo bem, né? Então, eu estava dizendo que esta percepção nossa, né, que é filtrada pelo nosso desejo de receber, nos dá uma percepção quebrada da realidade. Então, deixa eu desligar aqui meu telefone, que está tocando. Então, quando eu percebo algo, né, na minha percepção de mundo, né, que eu percebo aqui dentro da minha tela interna, aqui no meu córtex visual, por exemplo, e que não agrada ao meu desejo de receber, eu deveria chamá-la como amarga, e não como doce, e não como mal. Eu associo o que é amargo ao meu desejo de receber como sendo mal. Então, eu junto, né, o que a percepção a partir do desejo de receber, que eu sinto como uma coisa que não me fez bem, eu chamo de mal. Mas, na verdade, ela é apenas amarga ao meu desejo de receber. Assim como eu chamo de bem aquilo que, ao meu desejo de receber, eu sinto como doce,
agradou o meu desejo de receber, né? Então, eu chamo de doce e associo isso com o bem. Então, esse sistema mal, ele existe no nosso mundo e a gente precisa ter consciência disso e sabemos qual é a origem desse sistema de bem e de mal. Ele tem origem nessas raízes, né, do sistema de Clipá, de Tumaá, e o sistema de Kedushá. Então, deixa eu fazer uma limpeza aqui. O som continua bem, amigos? Tá bom. Tá bom, né? Então, vamos conversar sobre isso aqui, ó, ler juntos com calma. Nosso destino, né, fomos criados para retornar ao Criador. Né? Então, o Criador ele tinha, como a gente viu lá no Fundamental, 2 propósitos. Ele queria beneficiar a criatura, ele queria encher de prazer, de nos beneficiar. Né? E queria também que nós nos fôssemos como ele é. Nós nos tornássemos como ele é, que, aliás, é o maior benefício que ele poderia nos dar. Né? Esse era o propósito da criação. E se ele quer, né, nos beneficiar, fazendo-nos nos tornarmos como ele é, a única maneira da gente fazer isso é de forma independente. Nós precisamos, então, sermos autossuficientes nisso aí. Para que isso? Para que a gente não tenha aquela buchá, aquela vergonha de nos acharmos, né, que o Criador é doação e nós somos recepção, e essa enorme diferença, lembram lá, originalmente, ela causou a primeira restrição, porque era um sentimento de desconforto tão grande que era preferível expulsar toda a luz de dentro, né, do nosso desejo para parar de sofrer, vamos dizer assim. Então, se a gente chegar nessa situação mas de forma independente, a nossa vergonha não vai existir e a gente vai poder passar desse ponto. Né? Então, esse é algo interessante. Outro ponto aqui. A gente sabe que todas as sensações nossas são a partir dos nossos desejos. Né? É como está dito aí, a luz, ela já entrou no desejo um dia, criou o desejo e saiu do desejo. E a gente ficou com a carência para, eventualmente, receber luz de novo. Então, a luz, quando doa, ela nos dá uma sensação. E essa sensação a gente associa com o bem e o mal. Para nós é boa ou ela é má. E nós voltamos aqui àquele ponto, não é? Que, na verdade, o que a gente poderia chamar, e eu estou dando um nome diferente apenas para mostrar que é diferente, é que a nossa sensação ela é amargo. Não é que seja mal que nós estamos sentindo. É apenas amargo frente à minha percepção. Ou seja, a sensação que está dentro do meu desejo, que é um desejo não corrigido, é um desejo que eu quero receber para meu próprio proveito. Se isso não vem para mim mesmo, não me agrada, eu acho que isso é amargo e associo isso com o mal. Então, esse discernimento, esse sistema, a gente tem que mudar esse sistema, né, de achar que existe o mal, por exemplo, por si mesmo, quando, na verdade, ele é apenas amargo ao nosso desejo de receber, e nós temos, então, que substituir, como está escrito aqui, ó, vou até trocar a cor, botar para o azul, substituir o meu sistema de juízo de amargo e doce por verdadeiro e falso.
O que é verdade? Verdade é tudo aquilo que aproxima a gente do Criador. Verdade é aquilo que nos aproxima da doação. Então, nós temos que, como está em negrito aqui, considerar, né, que a nossa relação com a doação é a verdade. Nós temos que reconhecer que o nosso sistema de amargo e doce, ele existe apenas contra o nosso desejo de receber para receber. E nós precisamos abandonar, né, essa interpretação, né, das nossas sensações como uma medida, né, uma escala, uma balança para determinar qualquer circunstância da nossa vida, qualquer situação. Então, aonde acontece alguma coisa na nossa vida e eu não gosto, eu acho que aquilo foi um mal, e aqui nós estamos chamando de amargo, né, para dar um nome diferente, para a gente reconhecer o processo. Na verdade, a gente tem que ir acima disso e considerar que verdade é doação. Construir um outro nível de importância e de interpretação para as circunstâncias da nossa vida. E a gente passa aqui para esse último ponto. O que está escrito aí? Que o homem adquire essa independência com a ajuda do massar, que é algo que faz uma restrição a um desejo, se esse desejo for com a intenção de receber. Essa intenção, esse massar, vai fazer com que nós, dentro da nossa natureza, deixa eu limpar aqui um instante, a nossa natureza, que é o desejo de receber, contra uma natureza que vem do Criador, que seria um desejo de doação. Então, a gente teria, digamos, do lado de cá o Criador, ou a doação, né? E do lado de cá o nosso desejo de recepção, ou a criatura natural, né? Um homem natural em natureza de recepção. E se nós tivermos, né, entre esse dipolo, vamos dizer, sempre essa dualidade, né, que a gente considera positivo e negativo, doação-recepção, atração-repulsão, masculino-feminino, mal e bem, né, bem e mal, etc., nós vamos não estar completamente sujeitos ao nosso desejo de receber. Nós não vamos ser escravos do nosso desejo de receber a partir do nosso massar. Adquirir uma independência em relação ao massar. Não sermos escravos, né, desse lado da recepção. Mas, como está dito aqui, o massar também é uma capacidade da gente não ser influenciado pelo Criador. Nós também não podemos ser escravos da doação. Nós temos que construir o que a gente chama a linha do meio, ou um ponto de livre-arbítrio aqui no meio. Nós não somos escravos nem do Criador, nem do nosso desejo de receber. Nesse sistema de dualidade que foi formado, né? Um sistema que veio de um sistema de impureza, do lado de cá, de tomar, e um sistema de kedushá, do lado aqui, positivo. Então, esse procedimento, né, que a gente chama sempre de linha do meio, ele vai ser estudado melhor no grupo de aulas, e Paulo do Ravi, em volta e meia, isso aparece. Ô, Carlos, né, antes de você dar continuidade, vamos responder algumas perguntas que estão no chat. Vamos. Eu vou dar dá um stop aí. Então, amigos, só respondendo algumas perguntas, para a gente não perder a sequência aqui, o Marcos perguntou se há algum glossário disponível com os termos que estudamos.
Existem vários, tá? Alguns feitos por estudantes, feitos pela pessoa de Israel. Como estamos no finalzinho desse curso intermediário, quando vocês entrarem no grupo jovem, nós vamos ter um chat de WhatsApp. No chat de WhatsApp é bem fácil compartilhar, a gente passa para vocês esse glossário com termos que se usam, né? Termos de hebraico para inglês, hebraico, inglês, espanhol e português, tá? Aí fica bem fácil, não precisa decorar nada, por enquanto a gente vai olhando no glossário. Né? Marcos também está perguntando, e quando nos vemos diante de uma situação de injustiça, percebemos como amargo, isso é errado? Qual a postura adotar? Então, esse aí é o que o Carlos está explicando. A gente verifica que se é amargo porque não está me agradando. Tá? Então, quer dizer, é dentro de mim, cara, passou aquela janelinha, aquele quadrinho que o Carlos fez, né? Passou lá e entrou na minha percepção. E eu analisei, né? Eu tenho a capacidade de analisar e verifiquei, é amargo para mim, não é doce. Tá? É uma análise, não tem nada de certo ou errado aqui, cara, Marcos. A postura que a gente tem que adotar é a seguinte: como nós somos influenciados pelo meio ambiente, pela sociedade, se a gente julgar que a gente tem que mudar alguma coisa, nós temos que nos unir com todos e mudar a lei ou o sistema, por exemplo, né? Que existem coisas que a gente pode mudar. Por exemplo, às vezes você vê, por exemplo, uma notícia, o rapaz roubou uma galinha e foi preso. 2 anos de prisão porque ele roubou uma galinha. Ele não tem advogado e não tem brecha na lei para isso, ele vai ser preso. Né? E aí você vê lá um político que roubou 1 milhão e ele tem um monte de advogado, descobriu uma brecha na lei e ele vai conseguir um habeas corpus e não vai ser preso. Bom, então isso para nós pode ser horrível, mas faz parte da justiça que nós implementamos através da sociedade. Então, a gente convive em sociedade e uma hora que a gente queira mudar, aí a gente tem que se unir novamente e fazer uma mudança. Mas o aspecto interno nosso, o aspecto, por exemplo, eu não gostei disso, eu acho que deveria ser mudado, isso a gente vai expressar e uma hora a gente pode mudar, fazer realmente uma mudança. Mas a gente não pode dizer se é errado ou não. Os dois casos estão errados. Né? Tanto roubar a galinha quanto roubar 1 milhão. Então, só que um me ofende mais, me enoja mais do que o outro. Tá? Por isso que o Carlos falou, dentro de nós temos, além desse monte de filtro, uma capacidade de análise de Gevurah, que a gente chama de julgamento duro, e uma capacidade chamada Hassadim, que chama misericórdia. E aí nós usamos isso e vamos trabalhar na linha do meio, que o Carlos vai começar a contar agora para nós. Isso mesmo, a linha do meio, sem ser escravo nem de um lado, nem do outro. Então, vamos ver aqui esse slide, que é o slide que está na apostila, o diagrama número 11, né? Na nossa apostila, vocês podem ler. Ele mostra bem, esse slide, né? O que a gente está falando de linha do meio. Né? Então, repetindo um pouco, aí os amigos podem enriquecer. A gente está vendo aqui respirar, respirar, o sistema de impureza do lado esquerdo, o sistema de santidade do lado direito, né? Com também essas lujubriárias, SA, e nós temos, a partir dessas raízes, né, desse sistema, né, vamos escrever aqui por cima, né, a partir dessas raízes, então, no mundo espiritual, há uma manifestação, né, abaixo da marção, abaixo da barreira, de um sistema, né, de mal, né, e um sistema de bem, né, que vem daqui do chá. E nós vivemos aqui, né? Nós vivemos aqui entre... Ô, Carlos, eu acho que quando você fica abaixado aí, dá interferência no microfone, cara. Pode ser. Deixa eu botar meu tablet então aqui para a direita, que fico até mais, acho que na frente aqui da câmera, melhora. Melhora assim? Agora melhorou. Então é isso. Então a gente vive aqui entre esses dois sistemas, né, de mal e de bem, né, que vieram dessas raízes espirituais do sistema, né, de impureza e do sistema de santidade. E nós,
construímos no centro, né, algum ponto de independência, né, do nosso livre-arbítrio, saindo desse sistema de bem e mal. Deixa eu trocar de cor aqui só para ressaltar. Nós estávamos aqui mencionando esse sistema no nosso mundo, de bem e mal, para um sistema de verdade e mentira, onde verdade é aquilo que nos aproxima do Criador, né? Isso é a verdade, é o que nos eleva, é o que nos leva para mais perto da doação, né? E não aquilo que a gente acha que é bem, que na verdade é sentido dentro dos meus desejos ainda corrompidos como sendo uma coisa doce, né? Eu gosto disso. Ou então fugindo, né, em oposição daquilo que o meu desejo de receber não gostou, para chamar de mal. Eu estou chamando aqui de amargo só para dizer que não é mal, é amargo só. Não existe mal, é um Criador, não tem. Tá cortando, Carlos. Não tem jeito. Eu vou chegar mais para perto aqui do microfone. Pode ser a conexão com a internet também, né? A internet deve estar ruim. Não, agora tá bom, ó. Deve ser alguma coisa que o seu, sei lá, seu cabo aí, seu mic. O microfone é do notebook, então né, ele é embutido, não tem nem cabo. Entendi. Mas então, amigo, é isso, né? Essa explicação que estamos, né, entre nos sentimos, né, no nosso mundo entre esse sistema dualista, né, de amar. E a gente precisa reconhecer que essa sensação ela é no nosso desejo com a nossa intenção de receber. E que quando a gente sair desse sistema de bem e mal e colocar um sistema de verdade e mentira, sendo que verdade é a doação, a intenção de doação, é aquilo que nos aproxima, né, da doação e, portanto, do Criador, nós vamos, né, de certa forma, nos libertar até, né, um pouco dessa sensação, dessas circunstâncias, né, que a gente chama de injustiças ou mal que nos acontece. Nós temos tempo? Deixa eu dar um exemplo aqui disso, né, que às vezes em outra ocasião já usei. Imagina que a gente está dirigindo um carro, saímos de casa, e aí um outro carro, né, um taxista, por exemplo, nos dá uma fechada e passa na frente e tal, e quase que bate, né, causa aquele não aconteceu nada, mas foi não educado e etc. E isso, né, me irritou, né, fiquei com raiva. Mas vamos dizer que essa circunstância seja interpretada, né, como, digamos, um obstáculo, né, uma coisa má que o Criador está colocando. E eu tive essa sensação na hora, essa intenção, essa lembrança, né, de que eu, né, posso entrar num sistema, né, de verdade e mentira melhor do que um de mal e bem. E então eu me acalmei ali, não senti raiva, né, não me chateei muito com aquilo e tal. A situação passou, né, não houve maiores problemas, não ficou nenhuma avaria daquele sistema, nem psicologicamente, né? E fiquei muito bem depois, apesar de, né, de ter sofrido, né, aquela agressão, vamos dizer assim, no trânsito e tal. E aí o que pode acontecer depois? A gente pode olhar para aquilo e dizer, olha, puxa, esse obstáculo, esse negócio que foi um amargo, né, que foi um mal, na verdade, ao final da história foi um bem, né, porque apareceu um problema na linha esquerda e eu consegui transcender
esse problema, né, com a linha direita, com amor, né, consegui cobrir e, né, consegui construir a minha linha do meio. E, no final, isso foi uma coisa boa. No final, isso foi um bem, né? Algo verdadeiro. Consegui me elevar. Então, ao final da história, você pegou aquela circunstância, né, que a primeiro momento seria interpretada como amarga, como um mal, e conseguiu, né, fazer uma transcendência, vamos dizer assim, né, em cima desse problema, e conseguiu se elevar acima daquilo. Então, ao final da história, aquilo que era mal era um bem, foi um bem, não era mal. Né? É uma coisa que apenas foi colocado pelo Criador nessa forma quebrada, né, em duas partes, né? Uma parte que a gente sente como negativa, que a gente teve a chance de cobrir com uma parte positiva, misturar, e essa ilusão, né, de circunstância, né, esse teatro, né, que o Criador colocou na minha frente, eu consegui transformar, né, num sistema de verdade e mentira, consegui, né, me elevar acima daquilo e evoluir. Então, isso foi feito de acordo com a minha capacidade, com a minha massar, com a minha capacidade de restrição, né, ao meu desejo de receber para mim mesmo. No caso, a minha raiva, a minha ira, né? E assim foi. É claro que isso depende do nosso massar, da nossa força de massar, da nossa força de intenção. Porque, por exemplo, se aquele taxista, ao invés de me dar uma fechada e tal, ele tivesse batido no meu carro mesmo, talvez eu estivesse, né, acima da minha capacidade, né, de resistir, ia perder as estribeiras, ia virar uma, né, e estava acima da força de massar. O Criador ia mandar 40% para você, cara. Perdão, Márcio. A primeira ele mandou 20, mas na segunda ele ia mandar 40, que ele ia querer ver se você ia aguentar. Isso mesmo. Mas o Criador é o bom que faz o bem. Aí já entra uma questão até de fé, né? Ele sempre nos dá circunstâncias que estão dentro da nossa capacidade de resolver. Isso eu posso assegurar para vocês. Então, o Criador, ele não é inimigo, ele não é maldoso, né? Ele é bondoso, ele é o bom que faz o bem. Então, ele dá sempre dentro de uma capacidade nossa. Então, ele deu 20, sabendo que eu tinha capacidade, né, de conseguir, utilizando o meu livre-arbítrio, de tratar a fechada. Se ele achar que eu também tenho capacidade de tratar uma pequena batida, ele vai me dar o cara arranhou meu para-choque. Eu também vou conseguir tratar, né? E se ele achar que eu preciso mesmo de uma batidona, para ver o que vai acontecer, ele testa também. Aí cabe a nós, né? Mas é dentro da nossa capacidade. Fazendo uma análise aí no que você está falando, tudo que a gente já estudou esse tempo todo, né? Essa questão da luz aí e tal, de 20%, 30%. Só para os amigos poderem entender isso aí também, né? Que tudo que aconteceu com você, na verdade, foi a luz. Os estudantes têm que perceber isso aí. E todos esses acontecimentos, nesse exemplo que você está citando, na verdade, é um exemplo que a luz está descendo, de certa forma, ao nosso mundo, né? E a maneira como você lida com ela é o que vai te dar o prazer ou o desprazer, né? Então, a maneira que você lida é a sua tela, né? Então, se você lida com ela de uma maneira que você coloca que tudo é o Criador, por mais amargo que seja, a sua reação vai ser proativa, né? Então, dependendo da circunstância, é a maneira que você está lidando com a situação que vai revelar se é prazerosa ou se é amarga, né? Então, esse que é a linha tênue que
a gente precisa perceber. Se você não lidar bem com a situação, se for só um xingamento, por exemplo, você superou aquilo ali, você recebeu 20%. Então, vamos supor, se fosse o exemplo que o criador estivesse te dando 20%, você, beleza, passaria no teste. Mas se o cara batesse no seu para-choque, já seria 30% de luz. A maneira como que você ia lidar com aquela situação. Ah, você não aguentou, você também saiu aos berros, o cara, pronto, você quebrou sua tela. A tela que o Márcio falou é de amassar, né? Que é chamada de tela, né? A mesma coisa, a intenção. Então. Então, assim, é uma linha bem tênue que você tem que lidar no nosso mundo, né? Carlos, está acabando o tempo aqui. Dá para você colocar de novo o slide, acho que é o número 13, só para mim aprofundar um pouquinho para os amigos aqui. Claro. Atenção. Número 13. Seria esse? Esse, pode ser esse. Então, amigos, nós aprendemos na Bíblia que o Criador criou uma criatura chamada, deu o nome de Adão. Tá? Adão, como a gente aprendeu na apostila, a verdade, a raiz da palavra Adão também é terra, né? Adamá. Mas também, usado por Isaías, é Edomé, lá Elião. Então, que é semelhante ao superior. Então, por isso que ele é criado em semelhança de forma com o Criador. E semelhança de forma com o Criador é doação. Tá? Então, nós vemos que o Adão, ele foi criado, a gente chama de antes do pecado, então ele era a doação absoluta. Mas o que levou ele, para ele chegar ao pecado, nós aprendemos também que tem uma parte chamada recepção nele, que é chamada de Eva. Aqui na apostila não é mencionado, mas depois no futuro vocês vão aprender detalhes dessa interação, doação e recepção também. Porque nós temos, deixa eu ver aqui. Então, nessa parte Adão, o Adão ele é um participio também, e ele também tem uma parte em cima que é chamada de doação, né, que o Carlos falou que é Galgalta Enai, e a parte de baixo dele, chamada Ahap, é chamada de Eva, ou Rava, em hebraico. Tá? Então, amigos, aqui existe, na Bíblia conta-se que é retirada da costela de Adão. A costela é justamente a parte onde se separa a parte de doação e recepção da nossa, seria mais ou menos a parte que a gente respira e da parte digestiva. Então, essa costela foi construída a parte de recepção de Adão, chamada Eva. E essa parte de recepção, chamada Eva, entrou em contato com uma parte que estava esquecida. Lá embaixo, né, como o Carlos comentou aqui, que tinha a árvore do conhecimento e do bem e do mal, né? E tinha uma influência ainda lá embaixo, que ficou lá embaixo, chamada Madora Clipote, que era, depois a gente chamava de ela de serpente também, né? Que começou a influenciar essa parte de recepção. Então, são interações de desejos, amigos. Tá? Então, até mesmo o Adão tem a interação, doação, recepção dentro do participio dele. E nós também temos. E depois, o Carlos mostrou aí, foi criado os mundos Biá. Carlos, muda para mim para o número 15. Isso, foi criado o mundo Biá de Clipá e o mundo Biá de Kedushá. Nesse ponto, acho que o objetivo de toda a quebra era justamente essa. Antes, eu tinha uma base de me elevar, a esperar uma luz de cima para me mostrar o que estava certo e o que estava errado. Então, se a luz vem de cima, tem um limite chamado parsá, eu não posso ultrapassar ele. Essa é a lei. Tá? Só que agora, com essa criação de mundo Clipá e Kedushá, o Adão ficou independente. Tá? Ele sabe o que de um lado ele tem a sujeira, a tumá, a impureza, e do outro lado a santidade, a Kedushá. E aí ele vai começar a trabalhar na linha do meio, como o Carlos disse no outro slide. Então, amigos, a nossa independência, vamos dizer assim, a independência de Adão está aí. Então, você pode criar uma linha do meio baseada em coisas que você tem em si mesmo. Você agora não está mais dentro, né, dessa restrição chamada parsá. Tá?
Então, primeiro, agora o teu trabalho independe de estar abaixo do parcial, não. Você vai ter que criar essa linha do meio aqui. E é uma escolha sua. É uma escolha chamada livre-arbítrio, criar essa linha do meio. Não sei se o Carlos vai colocar o último slide falando da Clipar Nogar, que é justamente o lugar onde nós temos a livre escolha. Isso, ó, deixa eu dar uma limpada aqui. Então, amigos, em Adão, agora ele tem contato com a Kedushá, né, de um lado, e com a Clipá, de outro. E no meio dele, ele tem uma chamada Clipá Nogar, que é justamente onde ele tem o livre-arbítrio. Então, falamos assim, ó, o Adão tem livre-arbítrio. É a única criatura que tem livre-arbítrio de todo esse desenho aí que a gente fez, que nós seguimos. Tá? Então, a partir daqui eu posso escolher a Kedushá, que é a santidade, ou a impureza, que é a Clipá, que é a Tumá. Tá? Então, amigos, agora sim eu posso ter o livre-arbítrio de escolher e fazer essa linha do meio ou não. Antes, o Adão era circuncidado, vamos dizer assim. Ele estava em contato direto com a luz e não tinha opção nenhuma. Enquanto a gente está em contato direto com a luz, nós não temos escolha. O Criador praticamente nos força, através do prazer, a ir direto para ele. Então, como o Carlos disse, acho que no último slide ali, naquela parte escrita, através disso, uma massá, essa massá, no slide 17, Carlos, essa massá que ele fala aqui, aqui nessa última parte, né, esse massá aqui nos protege também dos nossos problemas com a própria natureza e também de ser influenciado pelo Criador, tá? Então, eu tenho um sistema de proteção dos dois lados. Então, agora, nem o Criador me influencia e nem minha própria natureza de recepção me influencia. Se eu quiser, eu posso seguir um novo caminho, criar uma linha do meio. Tá, amigos? Então, todo esse desenho que mostra ali, desde o Galgalta, Ab, Sag, aquelas variações, aquelas descobertas de um lugar duro, tudo isso foi feito para a gente chegar nesse ponto onde nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, como o Carlos disse, o doce e o amargo. Então, amigos, só para dizer assim, que todo esse desenho é uma parte técnica. Depois vai ter mais detalhes, como eu disse, vamos ver as interações de Eva, as interações do Abel, do Caim. Então, vamos aprendendo tudo, como se transforma esse julgamento que a gente tem de um lado, que é duro, que é Clipar, com a misericórdia do outro lado, que chama-se santidade, que é Kedushá. Né? Segue aí, Carlos. Isso. Muito bem. Então, amigos, você vê, a sabedoria, né, ela é um tanto assim diferente, né, de algumas filosofias que a gente estuda, algumas religiões também, porque a gente vê aqui que nós não somos aconselhados a eliminar o nosso desejo de receber. O lado esquerdo, né, vamos dizer assim, a nossa natureza. A gente usa o desejo de receber, né, para, em oposição a ele, construir, né, a partir da linha da direita, da doação, essa linha do meio. Nós precisamos, né, dessa dualidade, né, que é da natureza. Então, a gente está vendo aqui que isso foi criado, né, esse sistema de dualidade, ele faz parte de toda a natureza. Desde que houve a primeira quebra lá do mundo de Necudim, você lembra, nós estudamos isso, né? Aquele texto, né, da apostila que dizia, a partir desse momento, houve a criação do sistema de atração, do sistema de repulsão, etc., que permeia toda a natureza. Né? Todos os átomos, né, têm o seu positivo e negativo, sua força de atração e de repulsão, e isso se replica, né, em tudo que a gente conhece. E a sabedoria, né, nos diz exatamente isso, né? Não vamos renunciar ao nosso desejo de receber. Ao contrário, né? A tendência é cada vez a gente ficar mais egoísta, ter desejos mais egoístas, vamos dizer assim, né? Então, o nosso trabalho é construir a tela, né, para que esse desejo de receber egoísta
seja coberto, né, com uma intenção de doação grande também. Então, é um sistema, né, que vai evoluindo, né, daquela forma, descidas e subidas, descidas cada vez mais profundas, para servir de alavanca, né, para uma subida maior ainda. É proporcional, a gente vai andando num sistema, né, como se fosse um cone, né? Vai aumentando o lado esquerdo, né, que é o reconhecimento do mal, né, que é o mal natural dentro de nós, né, o nosso desejo de receber, né, e compensando ele com o lado direito, que é a importância do Criador. Então a gente cresce, né, e cada vez, né, vamos construindo aqui uma linha no meio entre esses dois sistemas e vamos subindo. Mas vamos andando de um lado para o outro. Vai sendo revelado um mal, né, entre aspas, né? Sempre entre aspas, né, esse mal. Esse lado esquerdo, né, representado pelo mal, normalmente, cada vez maior, né, cada vez maior, e a gente vai cobrindo, né, com a importância que a gente dá à doação, né? A importância que a gente dá ao sistema da verdade, sistema de verdade. E vamos construindo uma linha do meio e vamos ascendendo dessa forma. Amigos. Bom, é isso aí, amigos. Tá no finalzinho aqui, o Carlos já vai falar, né? E depois a gente vai aprender também com a experiência que até mesmo a linha esquerda, que seria clipar, ela também tem 3 linhas. Ela tem esquerda, meio e direita. Assim aqui do chá também, tem esquerda, direita, centro. Então, tem subdivisões também que a gente vai aprendendo dentro do próprio desejo. Bom, amigos, como o Carlos já vai finalizar também, né? Faltando uma aula só, né? Então, vocês já estão convidados, né? Então, acho que o Marcelo vai mandar um e-mail para vocês. É só responder dizendo que querem participar da próxima etapa, chamada Grupo Jovem. Tá? Segue aí, Carlos. Então, amigos, boa noite a todos aí. Ó. Isso aí, amigo. Até semana que vem, nossa última aula, né? E depois rumo, né, à próxima etapa, né? Isso aí. Marcelo, quer falar? Um abraço, vocês vão se reunir depois, cara? Sim. Aqui mesmo ou outra sala? Na outra sala. Te mando. Amigo, Um abraço. Eu ia ficar. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem. Fiquem nessa. Aqui. Tchau. Oi, Carlos. Fiquem nessa sala, eu queria assistir. Até a semana.